Como é bom saber que Deus tem sempre o melhor para nós, né, irmãos? Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Isso aqui é força. Vocês não têm ideia do peso, viu? Só invertido. Esse púlpito é pesado, invertido. Nós continuamos a nossa série sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos a Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Peço que você mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na Tua presença, Senhor. O clamor do nosso coração, ó Pai, é que o Senhor, através do Teu Espírito, nos prepare. Não queremos que a mensagem seja algo vindo de um homem para outros, mas algo vindo do Senhor para o nosso coração. Fala de uma forma individualizada. Que o meu coração esteja preparado para ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor quer de mim nessa noite. Cuida, Pai. Faça com que, ó Deus, sejamos preparados para viver e Te servir conforme Tu queres. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A parábola dos talentos é uma parábola bem conhecida. Eu quero ler o texto e te pedir para acompanhar atenciosamente. Ultimamente tem tantas coisas que tiram a nossa atenção, né? Mas vamos fazer um exercício diferente. Nós vamos, com muita atenção, escutar essa parábola. Ela começa assim: pois será como um homem, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, pois, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Toda parábola ela precisa ser contada, interpretada a partir do seu contexto. E esse contexto é muito importante porque o versículo 14 ele começa com uma ênfase. Diz assim: pois será como? Bom, se você está falando, pois será como, já começa com uma dúvida. Do que ele está falando? A gente gosta de ouvir as histórias com a palavra assim: era uma vez. Não é?
sempre tem que ter uma introdução. Olha a introdução. Pois será como? Será como o quê? Né? Isso significa que essa parábola é uma continuidade. Ela está dentro de um contexto em que Jesus está em Jerusalém falando sobre o sermão profético. Então veja, o tema e todas as parábolas que estão sendo contadas, elas vêm exatamente no contexto em que Jesus está falando do fim dos tempos. Ele está anunciando. Voltem um pouco as páginas da sua Bíblia, que você vai perceber que no capítulo 24 começa o sermão profético, quando Jesus fala sobre a destruição do templo. Depois ele vai falar sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. E dentro deste contexto, ele vai narrar a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das virgens, das 10 virgens, e a parábola do talento. Então veja, para interpretarmos essa palavra, precisamos entender que Jesus está falando deste período e relacionado diretamente à sua vinda. Ele está falando de uma igreja militante em espera da igreja triunfante. Ele está falando do nosso tempo, do nosso chamado. E ele está deixando bem claro, quando nós olhamos aqui, por exemplo, na parábola da figueira, a exortação para sermos vigilantes, porque o tempo pode chegar a qualquer hora. Quando ele vai falar do servo bom e do servo mau, ele vai falar daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz a vontade de Deus. Quando ele vai falar da parábola das 10 virgens, ele vai falar daquelas que agem com prudência e daquelas que agem de forma nécia. Ora, nós não podemos separar essa parábola desse contexto. Então nós precisamos entender que quando Jesus está falando a parábola dos talentos, Ele está nos preparando como igreja para a chegada do reino de Deus. É para o tempo em que estamos vivendo, mas é para o tempo que virá. Então nós precisamos ler essa palavra entendendo que ela se refere a nós. A nós. Esse texto tem algumas armadilhas perigosas. A primeira armadilha é que muitas vezes a gente acha, esse Senhor que sai é Jesus. É Jesus. E tem essa conotação legal, né? Ele saiu e voltou muito tempo depois. Primeira vinda, sua encarnação, segunda vinda, quando vier das nuvens, e que coisa maravilhosa, perfeita. O problema é que nós não temos certeza. Lá no versículo 26, quando o Senhor responde, né? Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Aqui está numa interrogação, eu creio que é assim mesmo. Ele está perguntando, era isso que você pensava de mim? Se é isso, tudo bem, a gente pode até comparar com o Senhor Jesus, né? Porque tem muitas pessoas que consideram Jesus um Senhor mau, que faz coisas que não deve. Muitos lá fora, não entre nós. Agora, se ele está falando, você sabia que eu sou assim? Não tem jeito de ser Jesus essa pessoa, não é verdade, irmãos? Não tem jeito de ser ele aquele Senhor que diz, eu semeio, né, aonde não, eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Ou seja, eu não sou aquele que rouba a produção de outros, eu sou o Senhor, o dono dos campos. A segunda armadilha que nós temos nesse texto é que essa palavra talento na nossa língua portuguesa, ela tem a ideia de que a gente está falando da nossa capacidade, nosso dom, né, os nossos dons. E muitos interpretam assim, mas talento aqui é dinheiro. É dinheiro. Ele está falando aqui sobre uma quantia financeira que foi entregue a alguns servos. Certo? Não é muito dinheiro, não. É mais ou menos 20 anos de trabalho, um talento. Né? Pega aí quanto que você ganha, multiplica por 20 anos, né? Para ficar mais fácil, multiplica por 12 e depois por 20. Né? Que aí você vai ter uma ideia de quanto dinheiro que foi colocado nas mãos do que recebeu menos. Menos. O que recebeu menos, recebeu o equivalente a 20 anos do trabalho dele. O outro recebeu 100 vezes. O outro recebeu, aliás, 100 meses, né? O outro recebeu 100 anos, 200 anos. Me enrolei todo, mas tudo bem. Né?
Matemática é meu forte, então imagina o resto, né? Você imagina o tanto de dinheiro que foi colocado. Ou seja, era um senhor dono de grandes riquezas e ele confia as suas riquezas a 3 de seus servos. Mais uma situação que a gente precisa ter em mente. Ele não chamou qualquer um. Ele chamou seus servos. Certo? Então eram pessoas com quem ele convivia, ele conhecia. Mas vamos tentar fazer uma linha do tempo aqui para entender o que está acontecendo nessa parábola, né? Essa parábola ela envolve 4 momentos diferentes. O primeiro é quando o Senhor da terra reúne os servos e distribui responsabilidades. Veja bem, ele não contrata pessoas para uma tarefa, ele distribui, então os servos continuam sendo servos. E ele distribui essas responsabilidades. Logo em seguida, ele sai. Ele não diz quando vai voltar. Mas enquanto ele sai, ele espera que os seus servos cumpram a tarefa que lhes fora designada. Correto? Então, imediatamente após a tarefa ser distribuída, os servos passam a executar a tarefa que foi designada pelo Senhor. No final, o Senhor aparece. E o texto vai dizer, depois de muito tempo. Ele aparece e vai cobrar contas. Eu quero saber o que você fez. É o momento de prestação de contas. E no final do texto nós temos o veredito. A atitude que o Senhor vai tomar em relação a esses servos. Então, pensando nessa linha, vamos começar no versículos 16 a 18, na postura dos servos. Gravem essa palavra, servos, tá? Empregados, funcionários, pessoas que estavam contratadas. O versículo 16 diz que o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Correto? O versículo 17 diz que, do mesmo modo, logo, imediatamente, o segundo também saíra, né, para negociar, e o primeiro ganhou outros 5, e é claro que você já sabe que não foi assim, né? Ele pegou 5 talentos, foi lá e na primeira negociação dobrou. Não. Ele pegou e durante o tempo em que o servo lhe deu a tarefa, e o tempo em que o servo voltou, ele trabalhou e produziu outros 5. O segundo produziu outros 2. O terceiro, o texto diz que ele, recebendo um, saiu, abriu uma cova. Isso era muito comum. Inclusive, vocês que gostam assim daqueles canais de curiosidade, né, que tem na televisão, tem alguns canais que têm umas programações chamadas Caçadores de Tesouros. Sabe por quê, né? Porque era prática comum você receber o tesouro e cavar, e inclusive fazendo aqueles mapinhas para você saber onde está escondido. E muitas pessoas até hoje procuram tesouros escondidos. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está guardando, protegendo o patrimônio do seu Senhor. Eu pulei uma palavrinha aqui, mas no versículo 15, quando o Senhor distribui as responsabilidades, há uma palavra que a gente pode esquecer de considerar. Ele diz assim, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Significa que o conhecimento que esse Senhor tinha dos seus servos fez com que ele já entendesse, né? Agilidade, hein? Voltou lá, gostei de ver. Entendesse que o que recebeu 5 era capaz de produzir outros 5. O que recebeu 2 era capaz de produzir outros 2. E o que recebeu 1 era capaz de produzir mais 1. Certo? Ok, vamos em frente agora de novo. A questão principal que nós temos dessa parábola não é o quanto estamos produzindo de lucro, mas o que estamos fazendo com os recursos que Deus nos deu. Entenderam? Não é sobre produção, é sobre administração. E administração é uma coisa fantástica.
Sempre que eu penso nisso, eu lembro, viu, de vez em quando aqui eu falo que eu vou me candidatar ao time de adoradores, aí o dia que eu falei que ia fazer como é que é o nome? A audição, eu vim mudar o dia. Eu vim na quarta, passaram para quinta, não foi? Mas eu lembro lá do meu tempo, eu estudei no SESI, né, no Espírito Santo, e tinha uma banda que tocava, sempre, né? Quem é do tempo antigo lembra que 7 de setembro era uma festa, né? E a gente ia com a nossa banda da escola, e todos os alunos tinham que participar. Deu dó da professora, né? Gente, quando todos têm que participar, é terrível. Você tem que colocar, né, Paulo, até quem... Aí... E eu era um desses. Me colocaram num lugar, não dava certo. Me colocaram naquele reco-reco, né? Não dava certo. No triângulo não tinha ritmo. A professora arrumou um jeito. A música ia tocando e tinha no finalzinho um negócio, eu não sei que instrumento é aquele, sei que eram tipo 2 ferrinhos, né? E quando terminava eu fazia assim, ó, pim! Era a minha participação. E na hora a gente fica assim, só isso? E a professora disse para mim, só isso? É a parte mais importante de todo o espetáculo. Porque quando tocar e você fizer pum, o que vem depois são aplausos. Gente, até hoje eu me sinto. Eu era a personagem mais importante daquela banda. Ficava o tempo todo atento. Quando dava o sinal, eu... E o sorrisão. Administração é isso. É a gente saber que, independente de produzir 5, 2 ou 1, o que eu faço é o que foi designado para eu fazer e eu faço com excelência. Então, a grande diferença que nós temos nesse texto é que os 2 primeiros agiram como servos, mas o outro preferiu ser o senhor da sua própria tarefa. 2 obedeceram imediatamente. Eles receberam os talentos, receberam a ordem, a orientação, e a orientação não foi tragam lucro, foi administrem, cuidem, zelem. Eu quero que vocês cuidem da minha propriedade. E os 2, como servos, obedeceram. O terceiro, ele disse, eu não. Eu não. Eu não. Por que a gente vai dizer que ele disse eu não? Bom, vamos tentar imaginar. Não tem na Bíblia isso, viu, gente? Mas vamos tentar imaginar. Se 2 servos estão negociando os recursos, eles estão cumprindo a mesma atividade, correto? Mas se o outro enterrou o recurso, ele está trabalhando? Bom, certamente eles tinham o salário deles. E eles continuaram recebendo o salário deles, correto? Porém, um trabalhou recebendo o salário e produzindo recursos para o seu senhor. O outro recebia o salário de negocinho está enterro, os talentos estão enterradinhos, guardadinhos, ele só de vez em quando vai lá, vê se está tudo certo, se ninguém mexeu, olha tudo e volta e vai viver a sua vida. Ele vai cuidar da vida dele, o interesse dele é não perder o que ganhou. Não é trabalhar para aquilo que o seu Senhor o enviou. Muitas vezes a gente faz assim na obra do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos dá, aí sim a gente pode usar dons, talentos, recursos, nos dá todas as condições e nos designa a uma missão, nos dá uma tarefa. Mas nós preferimos enterrar aquilo que Deus nos deu e apenas usufruir do que Ele nos concede como, digamos assim, como salário. Está tudo muito bom, está muito confortável. A vida para mim está boa. Eu já oro o suficiente, eu já leio a Bíblia o suficiente, eu já participo do culto o suficiente, eu contribuo o suficiente, tudo está bom demais, mas a ótica pela qual eu estou observando todas as coisas é a minha.
não é a do Senhor. Spurgeon tem um livro muito interessante chamado Lições aos Meus Alunos. E ele conta várias experiências de pessoas que eram chamadas para o ministério. Ele tinha, na Igreja Batista de Londres, ele tinha um seminário que ele chamava de Pastors College, né? A escola para a formação de pastores, e ele mesmo entrevistava todos os candidatos. Um dia ele recebeu um candidato e ele relata o seguinte: um homem culto, elegante e com um currículo impecável foi até Spurgeon para ser admitido no Pastors College. Ao contrário dos jovens tímidos que costumavam tremer diante do príncipe dos pregadores, esse era o título pelo qual ele era conhecido. Este homem transbordava soberba. Ele listou suas qualificações, seus estudos e deixou claro que se considerava um pregador pronto, completo e irresistível. Ele queria agendar uma pregação de teste, certo de que Spurgeon ficaria maravilhado. O candidato olhou para Spurgeon e disse assim: Sr. Spurgeon, estou pronto para demonstrar meus talentos. Quando o senhor gostaria de me ouvir pregar para avaliar a minha entrada no colégio? Spurgeon, percebendo o tamanho do ego do homem, respondeu: não será necessário, eu não quero ouvi-lo. O candidato, ofendido e perplexo, ele olhou para Spurgeon e disse: como assim não quer me ouvir? O senhor nem sequer conhece a qualidade da minha oratória ou a profundidade da minha teologia. Ou garanto que sou excelente em tudo que faço no púlpito. Spurgeon, com total calma, olhou e disse assim: eu não preciso ouvi-lo para saber que você não serve para nós. Você já se acha bom demais em tudo. O nosso colégio foi feito para treinar homens que sentem sua própria fraqueza e dependem totalmente da graça de Deus. Você está tão cheio de si mesmo que não sobrou espaço para o Espírito Santo trabalhar. O homem tentou argumentar, insistindo que sua competência seria um triunfo para o ministério, mas Spurgeon foi categórico: vá embora, meu amigo. Enquanto você for esse poço de autossuficiência, nem eu, nem Deus temos utilidade para o seu orgulho. Quando você fracassar, se quebrar e descobrir que não é nada, aí sim você estará pronto para começar. Esse é um exemplo desse terceiro servo. Muitas vezes a gente pensa numa pessoa que se sente fracassada. Não, às vezes ele se sente tão dono de si que acha que o seu método é infalível. A sua história é inigualável. E o que ele tem para fazer não dá tempo nem de ouvir. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está olhando para você e você diz: não ouviu nada. É assim que esse servo está fazendo com o seu Senhor. Eu já sei o que fazer, ele vai me dar esse dinheiro, eu vou... Mas chega o dia de prestar contas. E olha o que acontece. O Senhor chegou. E depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E 2, depois de ter passado pelo tribunal de contas, receberam aprovação. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos que ganhei. Aqui estão outros 5. Confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. E aí ele recebe não somente a conta aprovada, mas olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom, se eles eram administradores e eles ganharam uma promoção, em teoria eles se tornaram sócios. Entenderam? Entrar no gozo significa dizer: a partir deste momento, esses recursos te deram o direito de usufruir da mesma forma que eu usufruo. Vocês agora passam a fazer parte da mesma mesa, da mesma casa, da mesma família. Vocês têm acesso a toda a minha riqueza. Vocês se mostraram capazes e dignos de alcançarem esse favor.
O mesmo aconteceu com o segundo. E olha que a palavra é a mesma. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Chegando por fim o terceiro, que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Grava essa frase que vai aparecer agora. Quando precisamos justificar nossas ações, ao invés de apresentar os nossos resultados, já decretamos sobre nós mesmos a nossa condenação. Quando alguém faz uma pergunta e a sua resposta é justificativa, não precisa ninguém te condenar, você já está se condenando. Você está assumindo o seu fracasso. Isso serve para a vida. Mas o texto aqui está falando para esse tempo em que nós estamos como servos de Deus, delegados para fazer com que a obra dele seja realizada. E a pergunta que tem que ser feita para nós é: quando ele nos chama para prestar contas, o que nós temos? Resultados. E quando fala de resultados, não é só o lucro. Muitas vezes na tentativa, a gente erra, a gente falha, e com certeza aquele que apresentou 5 outros, ele deve ter tido perdas. Aprendizado a negociar, na negociação, até conseguir alcançar o êxito, apresentar no final. O único que não correu risco foi o último, os outros 2 correram. Mas eles não apresentaram justificativas. Eles disseram: aqui está o fruto do trabalho que o Senhor nos delegou. Agora a pergunta é: o que levou este terceiro a enterrar o talento? Não é verdade? A gente não fica com essa pulguinha atrás da orelha? O que levou? O texto mostra pelo menos 4 atitudes, 4 situações que estavam no coração dele. Primeiro, um julgamento inadequado. Quando o Senhor o chamou, ele disse: sabendo que és homem severo. Sabendo que és homem severo. Curioso. Os outros 2 aparentemente conheciam a mesma pessoa. Mas os outros 2 saíram imediatamente a servir. Por que só ele viu a severidade desse homem? Isso pode ter sido muito mais uma visão dele ou uma interpretação que passaram para ele do que verdadeiramente esse homem ter sido severo. Outra coisa que eu pergunto é, quando os outros 2 entregam fruto e eles os recompensa trazendo quase que para uma sociedade, será que esse homem de fato é severo? Estão entendendo as perguntas? A gente não pode ser que fosse. De vez em quando a gente tem alguns chefes que fazem umas brigas com a gente, né? E a gente fica com um ódio. Não tem. Né? Quando eu estava na direção do seminário, eu falava assim: gente, não esqueça, né? Não é só mulher que é de fases, tem homens que também chega no dia, né? Eu nunca fui assim, né? Mas tem uns que chegam contando piada o tempo todo. Aí, no outro dia, conta piada, leva fora. Tem dia que a gente chega para baixo. Tem dia que a gente chega... De repente, esse servo encontrou... Toda vez que ia falar com o senhor dele, ele estava num dia mau. Mas é interessante é que o que ficou na cabeça dele é que ele era um homem severo. E a severidade dele lhe deu medo de trabalhar, de negociar. Veja, ele está dizendo que o problema é do outro. E ele está esquecendo que a falta de atitude foi dele.
A outra coisa é um aspecto de cumplicidade. E isso, irmãos, tem destruído muitos relacionamentos no nosso dia. Sabendo que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Veja bem, ou ele está ouvindo histórias e assimilando para si, não indo sondar, porque quando o Senhor diz, você sabia isso? Essa palavra pode ter duas formas. Quem te contou? Quem te contou? Você já pensou que você pode estar acreditando numa mentira? E não está tendo coragem de pelo menos perguntar se isso é verdade? Nós temos tido cada vez mais o hábito de ouvir pessoas falarem e já tomarmos decisões com respeito a outro, sem procurar saber se de fato é verdade. Olha para a nossa sociedade hoje. Se surge uma notícia hoje, a gente já decide se é A ou B, a gente não averigua se é verdade ou não é. Agora, se é verdade, a pergunta é, ele até então trabalhou com esse tipo de pessoa sem sequer se incomodar, agora que ele está incomodado, quando a responsabilidade veio sobre ele? Você recebeu o seu salário todo mês de uma pessoa que você sabe que ceifa onde não semeia, que ajunta onde não espalha, uma pessoa que tem problemas, mas você está recebendo, te faz ficar em paz, tranquilo, sabendo dos negócios ilícitos, te faz viver em paz, mas quando ele chega e coloca nas suas mãos a responsabilidade, aí você vai dizer, não, eu vou cuidar porque esse homem tem negócios ilícitos, eu posso acabar caindo junto? Cumplicidade. O cúmplice é tão condenável quanto quem realiza o crime. A terceira é o medo paralisante. Agora é o primeiro momento em que ele para de olhar para o seu Senhor e olha para si. E ele fala a primeira verdade desse texto. Eu estive receoso, eu estava com medo. O problema era meu. Aí eu vou lembrar de outro momento impressionante da minha vida. Um dia eu resolvi cantar num show de calouros da escola. Não prestou. Sabe aquela pose do tímido, né? Muitos não acreditam, mas eu sou tímido, tá? Eu ficava assim, cantando desse jeito. A voz sai quando você canta assim, né? Incrível como alguém aplaudiu depois. Mas às vezes a gente não faz porque está com medo. E o medo pode nos paralisar. Esse servo diz, eu estava com tanto receio, o receio de não produzir resultado, o receio de não ser o melhor, o receio de arriscar, o receio de dizer, fiz tudo errado. Irmãos, olha que coisa interessante, aquele Senhor, em momento algum, disse para eles que eles tinham que trazer lucro. Eles dizem, ele entregou um talento porque viu capacidade e deu uma oportunidade, e essa oportunidade passou, porque o medo que ele estava tendo não deixou ele simplesmente tentar. Se o medo está nos paralisando, deixa eu chegar perto dos outros dois, porque eles foram, talvez eles possam me ensinar. E no final, uma atitude equivocada. Ele entendeu que o método mais adequado para resolver aquela situação era guardar o talento. E às vezes a gente está tão convicto da nossa verdade, que o óbvio passa na nossa frente e a gente não vê. Era só colocar o dinheiro no banco. Aplica numa renda fixa. Faz um CDB. Ah, mas eu não tenho talento. Procura o gerente do banco. Ele vai te dar instruções maravilhosas. Quando chegar no final, ao invés de você oferecer o dobro, você fala, está atualizado com juros e correções monetárias. Isso aqui é tudo que você precisa. Era o óbvio, mas ele preferiu enterrar. E quando o patrão chegou, ele só tinha o que havia sido enterrado. E aí veio o veredito final. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso era uma forma natural de se despedir uma pessoa, né? Que aí a gente pode até entender. Esses servos eram escravos. Escravos no estilo de José de Egito, que recebe uma responsabilidade. Aí a gente consegue entender que esses escravos ganharam muito mais do que dinheiro. Eles ganharam a liberdade e o direito de serem família. Esse outro, ele manteve a punição normal de todo escravo. Ele foi dispensado. E um escravo dispensado é um escravo sem utilidade para mais nada. Mais nada. O resultado final, observe. O servo número 1 recebeu 5, entregou outros 5, ficou com 10. Aliás, entregou 10, e o texto diz que ele ganhou mais 1. O final da história diz que ele não devolveu 10 para o seu senhor, ele ficou com 11. O que recebeu 2 entregou 4, e continuou com os 4. E o que recebeu 1, entregou 1 e ficou sem nada. A dedicação no nosso trabalho, ela mostra a quem de fato estamos servindo. Pense nisso. Quando uma pessoa te chama para fazer um trabalho e você se dedica, é porque você ama essa pessoa. Não é? Agora é possível uma pessoa te pedir um trabalho e você falar: ah, meu Deus, só vou fazer porque é minha mãe. Falei baixinho, né? Se for o pai, já fala: não vou fazer, né? É claro, isso não acontece. Nenhum filho da Igreja das Américas faz isso. Quando a mãe pede, fala: opa, é mamãe que está pedindo, vou fazer com amor. Papai fala: com certeza. Mas vão tirar da família, né? Vão lá para fora. Às vezes a gente só faz porque é mandado. A gente só faz porque a gente tem medo. A gente só faz porque tem que enterrar mesmo, afinal de contas. Porque eu quero é curtir a vida, eu quero é outras coisas. Mas a forma como nos dedicamos mostra quem é o Senhor que está no nosso coração. A diferença na parábola não está no fato de um ter mais competência, o outro, porque todos eram capazes para aquilo que eles foram designados. Todos eram capazes. Mas 2 fizeram por amor. Fizeram com dedicação. Não fizeram porque o chefe está presente, fizeram porque amavam aquilo que estavam fazendo. E isso mostra que eles também amavam o Senhor a quem estavam servindo. Mas a hora da prestação de contas revela o estado do nosso coração. É impossível ler essa parábola sem imaginar a alegria dos 2 primeiros servos e o pesar do último servo. É como se os 2 primeiros, a gente lê a parábola, é como se ele chegasse, ele: Senhor, lembra, o Senhor me deu R$1 milhão. Olha, estou te devolvendo 2 milhões. O outro chega: Senhor, o Senhor me deu R$100 mil. Não considerem as comparações, tá? Estou chutando os valores. Aqui está 200 mil. Chega o terceiro: Senhor, o Senhor me deu R$10 mil. Está aqui, ó. R$10 mil. Isso revela o estado do nosso coração. Muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor com tristeza, com peso, com fardo. Ele deu os talentos. Ele viu a capacidade para nós, e não importa se é 1, 2 ou 5,
não importa se é 10, não importa a quantidade. Ele te deu, e Ele te deu mais do que isso. Ele te deu uma oportunidade de servir a Ele com o coração cheio de gozo, de alegria. Ele não está nem ali te cobrando, vai cobrar, mas não está cobrando. Ele quer saber como é que está o seu coração. Essa parábola não é uma parábola para dizer quem é melhor e quem é pior. É uma parábola para saber como você está na sua relação com o seu Senhor. Se até a volta dele você está servindo a Ele com alegria no coração, ou se você está procurando simplesmente deixar aquilo guardado, para que quando Ele chegar você diga, está aqui, ó, do jeitinho que você pediu. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer-nos com o coração na obra dEle. Ele quer que nós o sirvamos com alegria, como diz o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dEle com cânticos. Ele quer que a gente se disponha a correr riscos. Sim, um dia nós podemos perder, no outro podemos ganhar. Mas o que não podemos é ficar parados com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Simplesmente enterrar o talento e dizer, quando ele chegar eu volto a pensar nisso. Ele pode chegar amanhã. Ele pode chegar daqui a 1000 anos. Não importa. O que importa é que hoje Ele colocou talentos nas suas mãos. E a pergunta é, o que você está fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo com os seus talentos? Está negociando ou está enterrando? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela minha vida. Eu quero que essa pergunta incomode o seu coração. Eu quero que você pense no que você está fazendo com o seu talento. E nós vamos orar. Se Deus colocar no seu coração de vir aqui diante do altar do Senhor para orarmos juntos. Eu quero te convidar a sair e vir aqui à frente. Para juntos orarmos e pedir Deus nos dê sabedoria para usarmos o nosso talento, o talento que o Senhor nos deu para a glória dEle. Vamos louvar o Senhor. Enquanto estivermos cantando, vem à frente, vamos orar juntos. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Pai, nós não queremos que esses talentos que foram colocados em nossas mãos sejam enterrados e ali fiquem, para que seja uma preocupação nossa somente quando o Senhor estiver chegando. Pai, nós queremos entender, ó Pai, que esses talentos são para serem usados no dia a dia, no investimento que fazemos na nossa casa, no investimento que fazemos na nossa vida financeira, na educação dos filhos,
na relação conjugal, na relação com a empresa, com empregados, com patrões. Nós queremos, ó Deus, que esses talentos sejam investidos, ó Deus, na vivência do Evangelho. Quando pregamos com a vida, na nossa vizinhança, nas nossas relações, quando pregamos com as palavras, para que as nossas palavras sejam coerentes com aquilo que vivemos, e não para que as pessoas olhem para nós e vejam que não tem nada a ver, que o Jesus que anunciamos é diferente daquele que pregamos. Pai, nós queremos usar os nossos talentos para investir, ó Deus, neste mundo que cada vez mais se desvia do Senhor, que quer mudar a Tua palavra ao invés de se submeter à palavra do Senhor, a esse mundo que tem usado muitas vezes a sua própria sabedoria, a sua própria capacidade de interpretar as coisas, e esquece que, Pai, somos servos do Senhor. O que temos não é nosso. O mundo não pertence a este mundo, pertence ao Senhor. E nós sabemos que um dia o Senhor voltará e prestará contas de todos nós. Deus, nós não queremos ser encontrados entre aqueles que esqueceram que Tu és o Senhor. Nós não queremos ser encontrados entre aqueles, ó Deus, que são chamados servos maus e negligentes. Pai, nos dê força. Nos dê força para entender, ó Deus, que não há privilégio maior no mundo do que servirmos ao Senhor. Nos dê, ó Deus, coragem para reconhecer que nada que temos é nosso, mas ainda assim o Senhor nos dá de presente, de graça. Pai, nos use na obra do Senhor. Nos faça, ó Deus, como esse farol que ilumina o mar escuro. Nos faça como essa ponte que liga dois pontos intransitáveis. Faz-nos, ó Deus, como instrumentos que, quando tocados pelas mãos do Criador, trazem vida, alegria e júbilo. Faze-nos servir ao Senhor com tanta intensidade e amor, que no dia que formos chamados para prestar contas, nós possamos chegar jubilantes, jubilosos, gratos, e dizer: eis aqui, Senhor, o talento que o Senhor nos deu, nós o multiplicamos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.